Eu queria ler com vocês esse trecho, Mateus 5, de 14 até o 16. E diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Vamos orar. Pai, é a Tua palavra, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa introjetá-la no coração de cada um de nós nessa noite. Fala conosco, Pai, como o Senhor sempre tem falado aqui, e que Cristo seja glorificado através das nossas vidas, e que a Tua luz possa brilhar através de nós, e que seja somente a Tua luz. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Amém. É luz, né? Aí eu trouxe uns slides aí, né, Raquel? Aí eu trouxe uns slides que eu gostaria de mostrar para vocês. Esse é o título da nossa fala de hoje. Eu gosto de slides, gente, é um costume meu, então sempre a gente vai estar trazendo isso daí. Quando a luz de Cristo é vista pelas pessoas, e pode pôr o texto, mais um clique, é esse texto. Quando a luz de Cristo é vista, tem um problema nesse texto aqui, que muita gente quando lê isso aqui rapidamente, lê assim: vós sois a luz do mundo. Mas transfere isso para a gente, como se nós fôssemos por nós mesmos a luz do mundo. Mas a luz do mundo não é uma luz nossa. A luz do mundo não somos nós. Apesar da linguagem estar falando aqui, vós sois a luz do mundo, nós só somos a luz do mundo porque a luz está em nós. A luz do mundo, na verdade, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo em nós que se torna a luz do mundo através de nós. Então, por isso, esse título, a luz de Cristo, quando a luz de Cristo é vista pelas pessoas, a luz de Cristo e não a nossa. Tem muita gente achando que tem luz própria. Tem muita gente achando que tem como iluminar a vida dos outros com a luz própria, com a luz de si mesmo. E essa possibilidade não existe no Evangelho. Uma coisa interessante da gente destacar aqui, Jesus acabou de falar das bem-aventuranças. Começou aqui, as multidões, leia comigo o verso 5, o capítulo 5, do verso 1, diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, e vai toda a sequência das bem-aventuranças. Isso significa o seguinte: Jesus começa a pregar o Evangelho aqui, nesse trecho das Escrituras, falando da nossa pobreza e da riqueza de Deus, falando que nós não temos nada para oferecer para Deus, exceto a nossa pobreza e a nossa pobreza espiritual e o nosso pecado, mas assim sendo pobres, Ele é rico em nós. Então começa desarmando toda a pretensão humana de querer representar a Deus por si mesmo. Então, após essas bem-aventuranças, que significa o quê? A identidade de Cristo em nós, Ele vai exemplificar isso mais ainda, falando do sal e da luz. Vai falando do sal, que nós já falamos da outra vez, e aqui nesse verso, a luz. O que é a luz? A luz é Jesus. Mas deixa eu mostrar para você uma coisa interessante aqui, clicando para frente. É mania, não tem jeito, gente. A gente lida com esse negócio de grego e hebraico, é um bichinho que morde a gente, não tem cura, né? Fos é a palavra que aparece aqui no texto. Luz, está lá traduzido. Pode clicar, minha irmã, por gentileza, obrigado. O que é luz? Fala lá para nós. Tem duas coisas que a luz faz. A luz, ela é uma intervenção do mundo espiritual de Deus, do mundo celestial. A luz não vem do ser humano.
O fósforo de Deus, o fósforo de Deus, é Ele próprio iluminando a vida humana. Tem que começar por aí, porque senão a gente vai entender errado esse negócio de luz. Tá? É uma intervenção divina e a representação das pessoas que creem em Cristo. Você e eu só podemos ser luz pela luz que Deus é em nós. Mas isso todo mundo já sabe. Não é verdade. Não é verdade. Todas as vezes que alguém fala da palavra de Deus, todas as vezes que alguém testemunha de Cristo, todas as vezes que alguém até usa a Bíblia e atrai para si as atenções, isso não é luz de Deus. Isso não é intervenção divina. Isso é promoção, autopromoção humana usando a palavra de Deus. A luz não tem nada a ver com a gente. Nós nascemos em pecado, nós enxergamos trevas até vermos a luz que é Jesus. Essa luz tem que intervir, tem que invadir a nossa vida e tem que tirar as escamas dos nossos olhos, como fez com o apóstolo Paulo. A luz mostra quem eu sou, Rotuno. A luz mostra quem eu sou e quem Deus é. E esse brilho não é próprio, esse brilho tem que invadir minha vida de tal maneira que eu não possa mais olhar para mim dessa maneira, como sendo luzeiro de Deus, propriamente, mas como sendo alguém que recebeu uma intervenção, como sendo alguém que representa esta luz. Eu estava num velório no sábado, aquele velório estava muito triste, porque se tratava de um suicídio. E nesse velório, eu pude ver ali na capela do Parque das Alamandas, é bem escura aquela janela ali, o lugar é agradável, mas assim, é bem escura a janela, mas irradiava uma luz tão forte lá de fora, porque estava sol, era tarde, era tipo 3, 4 horas da tarde, até antes um pouco. E estava uma luz tão forte ali, eu fiquei fazendo uma analogia. Falei, meu Deus, deixa eu dividir com os meus amados amanhã que eu vou pregar. Olha só, num momento de morte, num momento de perda, num momento de passamento, de tristeza, eu vi aquela luz e falei assim, deixa eu falar alguma coisa para essa menina que perdeu o pai. E aí fui cochichar no ouvido dela. Falar que depois da ressurreição de Jesus Cristo, nós temos a certeza que a vida não acaba ali, que não acaba na morte, e que aquela luz do sol, é uma luz de um astro, mas que a luz que irradia de Jesus, faz com que o sol se torne trevas, de tão grande que ela é. Que nem o Morango falou aqui, como é que a gente vai mensurar o amor desse Deus? Como é que a gente vai se deixar ser invadido pelo amor desse Deus? Da mesma forma como a gente vai se deixar ser invadido por aquela luz que vem de Jesus, que deixa a gente completamente desarmado, aberto para a ação de Deus, sem medo de Deus. É isso que o Fos faz, é isso que a luz faz. A luz que é Jesus Cristo tira de nós o medo de Deus, nos desarma em relação a Deus. Nós somos autodefensivos em relação a Deus. Muitas vezes a gente não quer que Deus entre em certos quartos escuros da nossa vida e da nossa consciência. Muitas vezes a gente foge dessa luz. Muitas vezes essa luz nos ofusca tanto que a gente fica com medo dela. Mas essa luz do mundo que é Jesus é para invadir a vida da gente de tal maneira que a gente perca o medo de Deus. Queridos, eu vejo muita gente que diz que crê em Jesus Cristo com medo da ação do Espírito, com medo da luz divina, com medo daquilo que Deus vai revelar dentro de você a partir dele mesmo. Muitas vezes eu tenho medo
de Deus entrar no quarto escuro da minha mente que eu não quero abrir, e lá está cheio de mofo, de bolor, está cheio de coisa empedernida, de sujeira, e que eu preciso que Deus abra aquela porta, ou aquela janela e entre por lá e ilumine, irradie a sua luz na minha vida. Ele é a luz que me ilumina, Ele é a luz que ilumina você. Eu estava pensando, as casas na época de Jesus, você sabe qual que é o tamanho da janela dessas casas? Não era essa claridade que a gente tem aqui não, era 30 por 40 centímetros, cada casa tinha somente uma janela de 30 por 40, e a porta, naturalmente. Então eram casas escuras. Quando Jesus falou esta passagem aqui, ele usou na verdade, um ditado popular que tinha na época. Por quê? Porque as casas eram escuras, de pouca iluminação, por isso que ele usou a figura, a metáfora da luz, para falar do evangelho dele, para falar da presença da vida dele na vida das pessoas, que seria muito mais do que uma janela 30 por 40, que seria a luz que invadiria a casa da vida das pessoas, e iluminaria completamente as suas vidas, e tiraria o bloqueio em relação a Deus. Por isso que ele usou aqui essa ilustração da candeia, do alqueire, do velador, do monte. Como é que você pode esconder uma casa iluminada em cima do monte? Não há possibilidade disso. Então ele usa essa ilustração da Palestina antiga para falar o que ele representava na vida das pessoas. Jesus era muito sábio, ele usava a cultura da época, ele usava a linguagem da época, ele usava a situação da época para dizer quem ele era. E por isso ele fez a utilização da metáfora da luz, né? O que mais que a gente tem aqui? Eu pus ali para a gente ler, né? Para a gente não ficar sem ler esse negócio do cosmo, que é do mundo, cosmo, mundo, aquela coisa cósmica, mundo. O que é mundo? Se a luz é Jesus, se a luz é a invasão do reino de Deus, a intervenção de Deus na vida do ser humano, obrigado meu irmão, socorro sempre chega. Vai falando, esse tempo está muito seco, está seco demais. Do mundo, o que é mundo? Quando você vê a expressão mundo, é o quê? Uma coisa que me chama a atenção, estudando essa expressão, deixa eu não falar besteira para o pessoal, falar uma coisa consistente, né? Não é luz do mundo, é luz para o mundo, se a gente fosse traduzir da maneira mais correta. A tradução seria uma luz que vai para o mundo. Porque você fala assim, luz no mundo, você pensa luz, mas luz para o mundo tem um sentido mais profundo. Significa que o mundo está em trevas, significa que o mundo sem Jesus, que é a consciência do homem e da mulher sem Cristo, está em profundas trevas, abismo. Então é uma luz para o mundo. Fica mais interessante essa tradução, porque a própria linguagem dá esta força, né? É a luz na direção do mundo. Interessante, eu achei isso. Pessoas como objeto de amor divino, esse é mundo. Jesus veio para esse mundo. O que representa mundo para você? Mundo representa gente, pessoas. Mundo de Deus é gente. Por quê? Porque esse espaço físico, geográfico, vai ser restaurado com a nova criação. Não vai ser essa paisagem que a gente vê, por mais bela que seja, isso aqui ainda não é nova criação, isso aqui é a criação caída. E quando a Bíblia fala de mundo, ela não está falando de uma geografia, mas está falando de gente, de pessoas. Quando essa luz invade o mundo, quer dizer, as pessoas, significa que o amor de Deus chega na vida das pessoas, porque as pessoas são o objeto do seu amor. A gente vive repetindo isso aqui, Deus não precisa da gente, mais do que isso, Ele quer a gente, Ele ama a gente, Ele quer ser amigo da gente. A gente fala, cantou aqui agora, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, sabe por quê? É porque a iniciativa é dele, porque Ele quer
ser nosso amigo. Ele não ganha nada com isso. Sabe o que ele ganha? Ele ganha sendo ele mesmo. Ele ganha a sua própria glória sendo ele, em querer se aproximar da gente. Então esse mundo é o objeto de Deus. Cada criança que nasce nessa terra é objeto exclusivo do amor desse Deus que nós cremos. Por isso que nós precisamos falar do Evangelho, por isso que nós precisamos pregar o Evangelho, porque o Evangelho é Deus chegando nas pessoas através do seu amor. Isso é mundo, no linguajar bíblico. Mundo é gente. E o que mais que é mundo? Luz divina inserida nas trevas humanas, que é aquilo que a gente já colocou aqui. Eu fico imaginando assim, se as pessoas soubessem o que significa o amor de Deus, se as pessoas se entregassem para esse amor, como seria diferente a nossa realidade humana? A palavra do Senhor diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Como seria o nosso país se as nossas autoridades e os nossos dirigentes se entregassem a esse amor e não às suas próprias trevas? Como a luz seria bem-vinda em Brasília? Já está queimado, porque esse negócio está gravando. Então, tudo bem. A gente sempre expõe o pescocinho aqui na guilhotina, porque a gente precisa falar a verdade. A gente tem compromisso com a verdade do Evangelho. E não é para ferir ninguém, é para tocar alguém, é para tocar nas pessoas com a verdade. Então, quando a gente fala dessa luz, quando a gente fala deste amor, a gente está falando de algo que as pessoas precisam, e não de algo que as pessoas simplesmente podem se dar ao luxo de negar. Como seria o nosso país? Como seria a nossa cidade? Se essa luz penetrasse nas consciências que nos governam e têm a caneta na mão, e assinam leis e legislam. Como seria a penetração da luz de Jesus Cristo num Congresso Nacional? Como seria isso na Câmara de Vereadores da cidade de Londrina? Como seria isso se essa luz realmente irradiasse com muita força na igreja de Londrina, a partir da igreja? Porque a palavra de Deus está dizendo, vós sois a luz do mundo. E quem está numa igreja, todo mundo quer dizer, se dizer luz do mundo. Mas para que essa luz seja irradiada, para que essa luz seja profícua, para que essa luz atinja a vida das pessoas, tem que ser necessariamente a luz de Cristo invadindo a nossa vida, não anulando a nossa personalidade, mas dizendo quem Ele é e tornando a nossa personalidade pessoas dependentes, totalmente dependentes de Deus, sem medo da verdade que vem dEle, sem medo da luz que propala dEle. E o que mais? Vamos em frente. Isso aqui é apenas uma ilustração, porque tem várias lâmpadas apagadas ali. O que essa imagem passa para você, né? Se a gente é luzeiro de Deus nesse mundo, nós não temos que brilhar num lugar onde tem outras lâmpadas acesas também. A ideia de Deus é uma ideia redentora, é uma ideia redentiva, é uma ideia de dentro para fora. Então, a luz que brilha tem que brilhar no meio da escuridão. Muita gente fala assim, poxa, a gente é luz junto com os irmãos na igreja, como é gostoso ser luz aqui dentro, né? Aqui dentro é gostoso ser luz, é fácil. Vai ser luz na sua família. Vai ser luz no seu trabalho. Vai ser luz no meio social, com quem você convive. Será que é fácil? Não, eu diria que humanamente falando é impossível. Mas para Deus é completamente possível. Você ser aquela lâmpada que é a luz dele acesa para a vida das pessoas. Você e eu somos corpo de Cristo e sendo assim, nós somos a única luz que as pessoas têm aí fora. Por isso que a gente precisa ser cristianismo de dentro para fora. Por isso que a gente precisa ser luz, por isso que a gente precisa ser sal fora do saleiro, como eu falei da outra vez, ser luz, ali a luz da casa iluminada, ali no monte, para que todo mundo veja. Veja o quê? Veja o que você faz? Não, veja as obras de Deus em você e em mim.
Então, passando para frente, há alguma coisa interessante. Luz é uma manifestação concreta e visível de Mateus 5, que nós já comentamos. Manifestação concreta e visível significa que não tem teoria no cristianismo. Não existe teoria de Deus. Eu estou pregando, eu estou falando de um Deus que eu desconheço, então eu sou um impostor, então eu sou mentiroso na frente de vocês. A manifestação é concreta. Como é que é concreta? Nos meus relacionamentos com você, nos meus relacionamentos na minha casa, nos meus relacionamentos com os meus amigos. Luz divina não é uma teoria e uma filosofia cristã. Luz divina é Jesus sendo e fazendo em você e em mim. Não estou dizendo que a gente não tenha defeitos, não estou dizendo que a gente não dê bancadas, não estou dizendo que a gente às vezes não se exceda, eu não estou dizendo que a gente tenha uma perfeição própria, isso a gente está muito longe, mas é aquela luz manifestada concretamente, é quando você pede perdão para alguém. Isso gera luz num relacionamento. Quantos relacionamentos não são restaurados a partir do perdão? Quantas vidas não são salvas a partir de um abraço? Quanta gente não vê a luz de Cristo na sua vida a partir de uma palavra de consolo? A palavra do Senhor lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, Paulo dizendo do verso 3, 4 em diante, que nós somos consolados, consolamos os irmãos em todas as tribulações, com a mesma consolação com a qual nós somos consolados por quem? Por Deus. Luz é uma questão de transmissão. Eu recebo, eu só transmito. Eu não tenho luz em mim mesmo. E é isso que é o Evangelho. É aí que está a beleza do Evangelho. É chegar nas pessoas como Deus chegaria nas pessoas. Há um ditado que diz assim: missão é você indo até as pessoas para dizer onde é que está Deus, onde Deus está. Isso a gente faz através da luz de Jesus Cristo em nós. O que é isso? Manifestação concreta. Irmão, tudo que dá certo é Deus, tudo que dá errado é por minha conta, eu assino. Tá? É eu tentando fazer por mim. Mas quando Deus irradia a sua luz, isso fica inequívoco. Isso não pode ser escondido. Isso não pode ser negado. Pode ser até rejeitado, mas jamais negado. Vamos para frente. Então, a luz é uma conexão contínua entre a vida de Cristo e as vidas que pertencem a Ele. É uma transmissão contínua. Eu não posso me alimentar de mim mesmo, eu só posso me alimentar de Deus, porque eu preciso passar a vida que é de Deus para você, não a vida que é minha. E isso é contínuo, é uma alimentação contínua. Quem se alimenta de Deus, reproduz o caráter de Deus. Quem se alimenta da palavra de Deus, orienta mediante a palavra de Deus. Quem se alimenta de Deus, manifesta a ação do Espírito Santo em si, através de si. Mas não tem glória nenhuma para a gente? Tem participação na glória que é de Deus, que é a melhor coisa que a gente pode ter nessa existência. Sermos chamados à participação da glória de Deus, através da iluminação da luz divina. Quando fala assim, vós sois a luz do mundo, você vê que a análise do texto, o entendimento, a revelação do texto, vai trazendo a verdade de que nada se concentra em nós mesmos. Nós vamos ver aqui no final do texto, aqui no verso 16 dessa passagem, o porquê disso. Vamos em frente. Então, a luz de Cristo é o testemunho do seu amor e cuidado com as pessoas. Isso é manifestar concretamente a luz. Como é que eu posso dizer que amo a Deus se alguém está sofrendo do meu lado sem que eu esboce alguma reação vinda dele, vinda de Deus? Como é que eu posso dizer que amo a Deus se a luz de Deus não jorra através da minha vida para a vida daquela pessoa? Gente, o cristianismo é tão simples. O problema é que a gente, com
complexa, a gente deixa o cristianismo complexo. A gente torna o cristianismo uma arte complexa, uma coisa muito engendrada, muito difícil de ser vivida, muito encapsulada, uma coisa muito presa. A tradição faz isso com a gente. As tradições fazem isso com a gente. O cristianismo é algo simples, porque a vida de Cristo sendo manifestada em você e em mim. Não há complicação, a complicação é por nossa conta. O que é dar um abraço em alguém? Por nós mesmos, muitas vezes a gente não faz isso, e não quer isso, se a gente for honesto. Mas através da luz de Jesus Cristo, a gente é impelido a ir lá e dar um abraço em alguém, e esse abraço trazer cura para a vida de uma pessoa. Essa é uma maneira concreta de irradiar a luz que é Jesus. Essa é uma maneira concreta de você ser luz nesse mundo. Luz se manifesta concretamente na vida da família da gente, nas nossas relações conjugais. Foi falado aqui outro dia, não sei se domingo passado, o Mano falou, eu não lembro direito as palavras, mas lembro do espírito daquilo que ele falou. Quantas vezes o relacionamento deixa de ser restaurado pela falta de perdão, de aceitação, da manifestação concreta da vida de Deus na vida da gente? Sabe o que é concreto no cristianismo? É dizer assim: eu estou errado, meu bem, eu estou errado, meu amor, eu errei. Você tem perdão para mim aí no estoque? Jesus falou que é 70 vezes 7 ao dia. Você crê nele? Então tem no seu almoxarifado um perdão da graça ali. Quantas vezes a gente vê na própria igreja, na própria cristandade, cristãos professos que não vivem bem, de maneira amorável num relacionamento, porque está faltando alguma coisa, um arranhando o outro. Precisa de luz. Luz mostra para o Maurício quem é a Neide, mostra para a Neide quem é o Maurício, com todos os seus defeitos e mazelas, mas para saber que ele a ama, para saber que ela o ama, com todas as suas imperfeições, e a prova disso é: eu quero pedir perdão, eu quero acertar, eu quero viver bem, eu quero agradá-lo, eu quero agradá-la. Isso é luz, isso é concretude, isso é manifestação concreta. Vós sois o que mesmo? A luz do mundo ou o esconderijo de Deus? Nós somos o quê? Nós somos a transparência daquilo que é Deus, a manifestação de Deus, é o testemunho do amor e do cuidado com pessoas. A vida espiritual é uma vértice que tem o quê? O relacionamento vertical e horizontal. O horizontal sem o vertical não existe. Eu amo a Deus, mas eu tenho dificuldade de perdoar minha esposa, meu marido. Espera um pouquinho, reveja o seu relacionamento com Deus e o meu também. Porque eu preciso me alimentar desse Deus para poder olhar para minha esposa com o olhar dele e não com o meu. Porque o meu olhar vai ver muito defeito e eu também vou levar chumbo de tanto defeito que eu tenho. Mas não é isso que o cristianismo, a proposta do Evangelho de Jesus faz com a gente. A proposta de Jesus é uma proposta inteiramente redentora, que me redime de mim mesmo, me redime das estruturas com as quais eu fui criado, em que a minha história se formou, a história de vida. Luz vai entrar na minha casa, chamada consciência, invadida por Deus, e vai limpar a justiça que eu faço de mim mesmo, para inocular, como foi lido aqui no Salmo 106 que o senhor leu, né? Essa justiça, essa retidão que vem do Senhor, não a minha. Então nós precisamos pedir ao Senhor, como igreja de Cristo, a revelação vinda diretamente do Espírito, o que é, meu Deus, ser luz nesse mundo.
Nós somos luz do mundo, vamos evangelizar as crianças da Índia, maravilhoso. Vamos evangelizar as crianças de Londrina, maravilhoso. E as crianças que estão no apartamento que eu moro? E as crianças que estão aqui no nosso meio? Luz invade toda a realidade humana. Luz é uma invasão do céu. Luz é uma intervenção divina, deixando tudo claro para nós. Luz é fora esconderijo humano. Luz é sem defesa para Deus. Não se defenda, se entregue. Deixe a luz divina invadir sua vida e a minha vida. Isso é luz. Luz é relacionamento sem peias, sem prisões, sem medos. Deuteronômio 6, de 4 a 9, de 4 a 7, vai dizer: teu Deus, teu coração, tua casa. Nós, como pais e mães, nós temos que tomar a iniciativa de gerar isso no coração dos nossos filhos, esta proximidade e o resgate das relações. Isso só se faz mediante a revelação da luz de Cristo em nós. Nós precisamos dessa iluminação divina, deixar tudo claro. A casa está em cima do monte, todo mundo está vendo. Nós precisamos ser invadidos por essa luz. Igreja é luz, porque igreja não tem nada a esconder. Igreja tem que ser, deveria ser, o lugar onde eu sento com você e posso abrir minha caixa preta e colocar a coisa mais cabeluda que tem lá dentro. E você não vai fazer aquela cara: você, pastor Maurício. Isso você deixa para a religião, você deixa para o sinédrio, que ele sabe fazer isso bem. Deixa para a igreja sinédrio, deixa para a igreja fariseu, deixa para a igreja religião, a igreja sacerdote fazer isso, ela sabe fazer isso bem, sabe punir. Não, igreja é lugar de libertação, soltura, e a luz de Cristo opera isso em nós. Nós precisamos disso. Como a gente gostaria de, como comunidade, viver nessa luz aqui, viver essa luz aqui maravilhosa de Cristo, que a gente não tem medo de ser quem a gente é, até porque Deus nos aceitou. Como é que eu posso não aceitar você, Cris? Hein, Cristiano? Mesmo com esse bigodinho seu, como é que eu posso? Eu falo do seu e o meu aqui está branco, né? Como é que eu posso não aceitar você, meu amado? Como é que eu posso não aceitar? Como é que eu posso andar me escondendo de você e tendo medo de falar quem eu sou para você? Porque aí não é igreja, é ajuntamento de gente. Pode ter 5, 50, 5 mil pessoas, é a mesma coisa. Mas a saúde da comunidade está na irradiação da luz divina dentro das nossas consciências, a partir de nós. Olha o pronome de Jesus: vós sois a luz do mundo. Começa com ele, perpassa na nossa caixa preta e purifica a nossa consciência. Romanos 12 é aquela cura de Deus, é aquela cirurgia que às vezes exige ser feita sem anestesia, para poder irradiar essa luz para o outro. Eu não tenho vergonha de ser quem eu sou para você, eu não tenho máscara para você, eu não preciso mentir para você, eu não preciso impostar a minha voz para você, eu não preciso ter vergonha de você, porque nós fomos aceitos por um Cordeiro que tinha tudo para nos rejeitar, mas ele, por amor, foi até uma cruz, para lá, naquela cruz, me identificar com ele, identificar você com ele, através de uma morte. E dessa morte, brotar em você e em mim a vida da ressurreição, que não pode ser perdida, que não pode ser ofuscada. A religião ofusca a luz, ofusca esse verso: vós sois a luz do mundo. Queridos, vamos ser luz, vamos fazer as coisas na luz. Vamos, não por nós, Senhor, eu não quero ser luz, às vezes não consigo, a maioria das vezes não consigo, mas Senhor, por favor,
quebra em mim esse negócio anti-luz de Cristo que tem aqui. E o Espírito faz a obra em cada um de nós. É assim a obra do Espírito. Aqui, tá. Aí coloquei esse aqui, né? Achei bonitinho, aí implantei uma cruz ali. Joguei ali. Às vezes eu aprendo a fazer umas magiquinhas, viu, Roberto? A luz de Cristo é a partir da obra da cruz. Você pode ver que a luzinha da cruz ali está até meio reluzentinha ali. A luz, a ilustração da vela ali e tal, já tem na internet, isso aí você acha fácil. Você pega essa coisa aí. Essa luz, ela é a partir da cruz, porque na cruz é o meu fim, é o seu fim, e é só o início da obra de Deus na sua e na minha vida. Igreja de Cristo, vamos ser luz em Cristo. Vamos permitir essa luz irradiar em nós, para a gente ser uma comunidade desimpedida, uma comunidade sem medo. Não vou falar sem vergonha aqui, que pode pegar mal, né? Mas uma comunidade sem medo, sem vergonha de ser o que é, de se ser o que é, né? Não, né? Deixa a vida. É ali a foto da capela lá era essa luz que eu vi ontem. Aí eu pedi para o Roberto jogar no Data Show ali, que eu não sei fazer essa mágica. Aí eu peguei no meu celular, cliquei. Aí no velório eu vi essa luz, eu vi o padre ali falando, falei, meu Deus do céu, me segurei para não pegar lá a palavra do padre, mas deixa, respeita e tal. A menina sofrendo, meu Deus, perdeu o pai, vai se formar daqui a 2 semanas, marcado, domingo que vem é o dia dos pais. Que pesado que estava isso, mas eu abracei aquela bichinha, namorada do meu sobrinho, falei, minha querida, por causa da ressurreição, que você precisa crer que a vida do teu pai não terminou aqui, por causa da ressurreição de Jesus. Aí eu vi aquela luz, deixa eu ver aquela luz numa capela ali, mortuária, mas deixa eu levar para os meus irmãos a título de ilustração para eles verem, né? Mas foi uma luz que ali Deus usou aquele incremento para eu falar para aquela menina. Eu quero agradecer ter estado aqui com vocês. As heresias depois o Morando conserta tudo, mas aqui a gente queria dividir essa palavra que fala de luz. E para terminar, eu quero finalizar com o verso 16. Quem pode ler o 16 em alto e bom som? Assim ninguém leu, eu vou ler. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Assim de que maneira? Da maneira como ele exemplificou aqui. Para que o quê? Vejam as vossas boas obras. Mais um falsete aqui que muita gente pode se enganar. Vossas boas obras, então as boas obras da minha? Não, por favor, as boas obras vossas aqui, é as boas obras de Efésios 2:10, aquelas que ele preparou de antemão para que nós andássemos nela. Então, a luz continua sendo Jesus aqui. E glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Isso é testemunho de comunidade. O que nós fazemos, não fazemos a partir de nós mesmos. O que nós pregamos, não pregamos a partir de nós mesmos. E o que fazemos é por causa de uma luz que brilha em nós, que não é nossa, não é própria nossa, não é propriamente nossa. Para que as pessoas glorifiquem. Sabe o que é glorificar? Reconhecer que só Deus é digno de glória. Deus abençoe a todos vocês nessa noite. E eu quero orar mais uma vez com vocês aqui, para que a gente possa pedir ao Pai que se manifeste em nós. Cortei um monte de coisa aqui, que senão a brevidade do tempo. Você pode ficar de pé nesse momento. Não é nenhum tipo de ginástica gestual, é simplesmente ficar de pé para a gente orar. Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que te peço por misericórdia que o Senhor revele a tua luz, que é Jesus, na vida de cada irmão, de cada irmã aqui, Pai, de cada família aqui representada, que a tua luz, somente a tua luz, que é a luz que brilha no universo, possa ser irradiada na vida de cada um de nós aqui, Pai, nas nossas crianças, nas nossas famílias, nas nossas relações de qualquer âmbito, Pai, que a tua luz brilhe neste mundo, Pai, nas nossas vidas, que brilhe na nossa vida, que brilhe na vida de quem está do nosso lado.
É em nome do teu Filho Jesus Cristo, que é a luz desse mundo, que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Graça e paz, você pode se assentar. Olá pessoal, terminou agora há pouco o estudo bíblico aqui na Palhano e infelizmente você não estava aqui com a gente, não pude te dar um abraço, mas eu espero que no próximo domingo você venha fazer parte desse encontro, desse movimento que está começando, estudo bíblico na Palhano. Acontece todos os domingos às 19 horas aqui no Centro de Convenções do Hotel Londres Star, próximo ao Shopping Catuaí, do ladinho aqui do Buffet Atlântico, tá bom? Eu espero você aqui, porque no próximo domingo a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre a palavra de Deus e sobre a revelação de Deus como um Pai trazido em Jesus. Vem pra cá, traga a sua família, os seus amigos e venha fazer parte desse tempo aqui com a gente. Um grande beijo para vocês, eu espero você no próximo domingo.